pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Na nossa última aula nós estudamos a parte de dissipação e energia mecânica, onde eu tentei fazer uma ponte entre a termodinâmica e a parte de energia mecânica. A ideia era basicamente que forças não conservativas obedeceriam à desigualdade de Clausius e por conta disso nós teríamos uma dissipação associada a ela. Na aula de hoje nós vamos estudar a parte de osciladores harmônicos, tá? Vamos tentar entender eles do ponto de vista de conservação da energia mecânica, como uma espécie de exemplo de todas as coisas que nós viemos estudando até agora. A importância do oscilador harmônico reside exatamente no fato de que ele seria a primeira aproximação que nós poderíamos fazer para estudar um certo tipo de potencial que apresentaria um poço, como esse potencial U aqui que eu desenhei para vocês, tá? Então aqui nesse potencial U a gente tem esse poço e a gente quer saber qual seria o comportamento da solução nesse ponto, ao redor desse ponto x0. A ideia basicamente é que esse potencial ele pode ser estendido em uma série de Taylor em ordem 0, primeira e segunda ordem, tá? De tal maneira de que como a gente está trabalhando com um mínimo, a derivada nesse ponto dele é igual a zero, portanto esse termo linear ele vai embora. E depois nós temos a constante, que é sempre arbitrária. A gente sempre pode definir a constante da energia potencial da maneira como nós quisermos e nós podemos dizer que ela é simplesmente igual a zero. E daí, portanto, nós temos apenas um termo quadrático e pelo fato de nós termos um ponto de mínimo, a derivada segunda é positiva. Tá? Então, para regiões próximas desse ponto x0, nós podemos aproximar o potencial para esse formato aqui, que é o potencial de um x ao quadrado. Tá? Então, esse é o potencial do oscilador harmônico. Em termos de força, ele seria uma força linear na posição com o sinal negativo, ou seja, é aquela força que sempre puxaria a partícula para o centro dela se ela estivesse se afastando dele. Tá? A importância do oscilador harmônico, vejam, independe do tipo da grandeza física que está associada, pode ser uma posição, pode ser um ângulo, pode ser quaisquer tipo de grandezas que apresentam esse tipo de potencial. Então vamos lá, vamos tentar entender como que essa função se comporta do ponto de vista da solução dela para que nós construamos a parte da energia mecânica. Então, como eu falei para vocês, a gente viu na aula passada que postos de potenciais, a partícula basicamente ela fica oscilando em torno de um ponto. Então, é natural esperar que esse oscilador harmônico ele vai apresentar uma função oscilante. E a gente faz uma tentativa para essa função oscilante, uma vez que nós não queremos lidar com soluções de equações diferenciais para esse nível do conteúdo, né? Que é apenas um curso de Física 1. Então nós temos aqui uma posição x de t, que ela é igual a um cosseno com uma certa amplitude, com uma certa frequência e com uma certa fase. Tá? Então basicamente nós temos essa proposta de solução. E aí nós precisamos verificar que ela é uma solução coerente. Vamos aqui na força que é menos kx, e aí a gente coloca o x aqui, temos esse formato aqui, e na derivada segunda, o ômega ele cai duas vezes e fica com sinal negativo, e se nós utilizarmos a segunda lei de Newton, que é a equação diferencial que nós queremos satisfazer, nós temos que essa solução vai ser verdadeira, uma vez que a frequência
dessa solução seja a raiz quadrada da constante de mola da nossa força pela massa da partícula. Tá? Então, essa é a condição necessária para que a segunda lei de Newton seja satisfeita. Uma coisa interessante que a gente poderia se perguntar, e o que seria a amplitude e a fase nessa solução que eu coloquei aqui? Para que elas serviriam, uma vez que a gente já tem atrelado na frequência a propriedade de satisfazer a segunda lei de Newton? Bom, essas constantes de amplitude e fase, na verdade, elas correspondem às condições iniciais da minha partícula. Tá? Como a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem, a gente precisa de duas condições iniciais e, portanto, elas aparecem aqui nessas grandezas. Então, dependendo do quanto a gente puxa a partícula e solta, implementando uma amplitude, ou então dependendo da fase com que a gente começa o nosso movimento, a gente está inserindo condições iniciais em cima do nosso problema que vão aparecer nessas constantes. E agora nós vamos construir a energia mecânica associada ao oscilador harmônico. Tá? Então, a velocidade associada à partícula cai simplesmente um ômega daqui de dentro com um sinal negativo, e aí nós temos essa propriedade, nós temos essa velocidade associada. E a partir dela nós construímos a energia cinética da partícula, que é mx ponto ao quadrado dividido por 2, e aí nós temos essa função aqui, tá bom? E por outro lado, se nós pegarmos o potencial da partícula, que é m ômega quadrado x quadrado sobre 2 aqui, eu já substituí cada mola pela condição de satisfazer a segunda lei de Newton, m ômega quadrado. Substituindo o x aqui, nós vamos ter essa solução. Se nós somarmos o U com o K, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, e portanto a nossa energia é uma constante, não depende do tempo mais, que era algo esperado, uma vez que a gente está lidando com uma força conservativa. Observem o seguinte, algo bem interessante. Essa energia ela depende apenas de um dos parâmetros de condições iniciais que eu falei para vocês no slide anterior. Então, por exemplo, aqui ela depende única e exclusivamente da amplitude A. Então, e por que isso acontece? Justamente porque a energia é a primeira integral da equação de Newton e, portanto, ela vai depender apenas de uma única constante, e essa constante é exatamente a amplitude. Então, dependendo de quão energético é o seu sistema, maior vai ser a amplitude associada a ele. Um jeito gráfico de ver o que está acontecendo é esse daqui que eu coloquei para vocês. Aqui nós temos na curva preta a energia potencial, e na curva vermelha nós temos a energia cinética. Elas se comportam dessa forma, e aí elas acabam se somando, formando uma constante aqui, que seria a energia E. Tá? Então, basicamente é isso que nós podemos fazer. Nós resolvemos a equação de Newton, encontramos a energia associada a essa partícula, e com isso nós resolvemos esse problema de energia cinética associado ao oscilador harmônico. Então, na nossa próxima aula nós vamos estudar a parte de forças centrais, tá? Que é a parte envolvendo a força da gravitação de Newton. Nós vamos ver alguns aspectos interessantes dela, e é basicamente isso. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like, comentem
Quaisquer dúvidas que vocês tenham ou críticas são sempre muito bem-vindas. Compartilhem o canal e se inscrevam caso ainda não estejam inscritos. Agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima.